Graça e paz, irmãos. Vocês estão felizes? Amém? Amém. Queridos, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Verso de número 25. Evangelho de João, verso de número 25. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 25. Está escrito assim: Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus: Estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: Aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? E vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Até aí a palavra do Senhor. Fecha seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer pela tua sagrada escritura. Nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é aquele que era, é aquele que é aquele que há de vir. Nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da tua santa palavra. E o que nós pedimos é que o Senhor possa iluminar o nosso coração, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Jesus, que essas palavras elas possam surtir o efeito necessário ao nosso coração e que nós sejamos guiados e conduzidos por ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de chegar a conclusões erradas por causa de convicções equivocadas. O que é isso? É quando a gente pressupõe certos tipos de coisa que não necessariamente são verdades e por causa dos nossos pressupostos a gente acaba concluindo coisas que não têm uma fundamentação na realidade. Ontem eu estava estudando um pouquinho a palavra e eu li sobre um guarda em Jogos, salvo engano, acho que foi nos Jogos Olímpicos de Atlanta, e eu não lembro ao certo qual ano que foi. Mas esse guarda, ele achou uma bomba, e ele conseguiu achar essa bomba, ele conseguiu tirar ela
do lugar onde ela estava, e ele conseguiu assim salvar milhares de pessoas nos Jogos Olímpicos nos Estados Unidos. Só que rapidamente criou-se uma convicção, por causa de jornalismo sensacionalista e outras coisas, de que esse guarda era quem tinha plantado a bomba. Então ele foi preso injustamente. Assim, a vida dele virou uma desgraceira toda, porque quem coloca uma bomba na Olimpíada, né? Tá querendo matar um monte de gente. Então, assim, ele saiu de herói a bandido muito rápido. Só que depois foram descobrir que a história que ele tinha falado era verídica. De fato, ele encontrou a bomba, ele conseguiu desarmar essa bomba, ele salvou um monte de gente, e quase 90 dias depois, o verdadeiro autor do crime apareceu e confessou aquilo que tinha feito. Muitas vezes, queridos, por causa das nossas convicções equivocadas, nós fazemos conclusões erradas. Muitas vezes, por causa das nossas convicções não bíblicas, a gente conclui coisas acerca do Cristo que não são verdadeiras. E hoje, o Evangelho de João, ele vai nos falar um pouco sobre isso. Nós estamos estudando o Evangelho de João já tem algum tempo, e esse capítulo 7, nós estamos vendo Jesus na festa das cabanas. Assim como no calendário brasileiro, o calendário judeu, ele tem festas que marcam períodos exatos do ano. Então, quando a gente chega para alguém e fala assim, nossa, o Natal está chegando, a gente já sabe na nossa mente que o fim do ano está próximo. Depois do Natal temos 6, 7 dias e já é virada de ano, o novo ano vindo. No calendário judaico era a mesma coisa. E lá das 3 festas, essa festa da cabana, ela acontecia 6 meses antes da festa da Páscoa. E queridos, em 6 meses a vida pode ter uma reviravolta gigantesca. O que pode acontecer com a gente em meros 6 meses? E imagina você, se alguém te falasse que daqui a 6 meses você ia ser falsamente acusado, crucificado e iria morrer. Como você passaria esses 6 meses restantes da sua vida? Como vive alguém que recebe um diagnóstico do médico desenganando e fala, olha, vocês têm só mais 6 meses de vida? Jesus mostra o que ele iria fazer com 6 meses. Ele está no templo pregando a palavra. E queridos, algo que é importante a gente notar no texto. Jesus era um cara controverso, pelo menos para a época dele. Jesus era um cara que quebrava paradigmas na época dele. Enquanto os homens da época dele não conversavam com mulheres e não se dirigiam a mulheres, Jesus conversava com elas. Inclusive, mulheres sustentavam o ministério de Jesus. E Jesus as tratava bem. Enquanto publicanos eram tratados como pecadores e marginalizados, Jesus chamava esse homem para a mesa. Quando estava todo mundo chorando, Jesus estava rindo. E quando estava todo mundo rindo, Jesus estava chorando. Jesus, ele era uma figura controversa. É por isso que o texto, ele começa dizendo, então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Por quê? Porque Jesus estava lá no templo e o plano de matar Jesus já tinha escapado. Alguém já tinha feito uma delação, já tinha falado. A gente viu isso em alguns capítulos anteriores, que os fariseus e os mestres da lei, eles queriam matar Jesus. Esse plano já tinha escapado. E as pessoas estão ali perguntando, gente, o que esse homem está fazendo aqui? Não era ele que eles estavam planejando matar? Não era ele que eles estavam planejando tirar a vida? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem palavra alguma. E qual que é a conclusão lógica disso? Ele deve ser o Messias. Se os nossos líderes, se a nossa liderança, os nossos pastores, os nossos presbíteros, os líderes da igreja, que outrora estavam falando sobre matar esse homem, agora esse homem está aqui pregando publicamente e ninguém está falando nada, ninguém está fazendo nada. Será que a nossa liderança chegou à conclusão de que esse homem é de fato o Messias? Será que eles chegaram à conclusão que esse homem é de fato o Filho de Deus?
Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? E queridos, aqui a gente precisa parar e refletir no primeiro ponto que a palavra quer falar conosco hoje. O papel da liderança e dos liderados. Queridos, infelizmente, a gente vive hoje num tempo onde acontece um domínio da fé gigantesco. Infelizmente, hoje a gente vive num tempo onde as pessoas não vivem por causa da fé que elas têm no Senhor. Muitos estão vivendo por causa da fé que o pastor tem no Senhor e através do entendimento que o líder tem de quem Deus é. É interessante, queridos, que direto, eu escuto pessoas falando assim, nossa, mas aquele líder era tóxico, nossa, mas eu me submeti a isso e aquilo outro, e na minha cabeça eu fico assim, meu Deus, mas como que a pessoa se sujeitou a passar por isso? Eu vejo muita gente metendo pau em líderes cristãos, mas e o povo que não lê a Bíblia? E o povo que não busca ter entendimento, conhecimento e sabedoria, e que quis ter evidente a vida toda e agora está reclamando daqueles que eles levantaram como líderes. Porque nunca buscaram, nunca procuraram, nunca leram, viveram simplesmente da fé que o outro tem e do ensinamento que o outro tem. Queridos, na terça-feira, nós estamos tendo palavras muito rápidas e a temática principal é odres novos. Então nós estamos falando de algumas estruturas da igreja que elas precisam ter um entendimento adequado biblicamente. Então a gente começou a falar sobre a ceia. Talvez seja um dos assuntos mais controversos da nossa igreja, para muitos. A gente começou a falar sobre a ceia. E uma irmã me procurou depois e veio conversar comigo, falando assim, pastor, eu nunca tinha olhado para a ceia sobre essa perspectiva. Eu nunca tinha olhado para a ceia desse ponto de vista e através desse texto. E assim, minha mente está um pouco bugada, porque eu sempre aprendi dessa forma e eu só olhava para isso e agora eu estou olhando para algo novo. Aí eu falei assim, irmã, eu quero em nome de Jesus que você pegue a sua Bíblia e lê ela. E inclusive eu quero te incentivar. Se eu falar algo que está contra a Bíblia, por favor, me corrija. Porque o nosso parâmetro, o nosso padrão de fé, aquilo que a gente entende que é correto é a palavra de Deus, não é o pastor Guilherme. E a irmã, ela achou que eu estava repreendendo ela. Ela falou assim, não, pastor, eu não tô... Eu falei, não, irmã, eu não estou te dando dura, não. Eu estou te fazendo um incentivo sério. Queridos, vão à palavra, vão para a Bíblia, vão para o joelho, vão orar, o mesmo monte que eu subo, vocês sobem. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu posso fazer tatuagem? E eles acham assim, né? Não, o pastor tem tatuagem, é óbvio que ele vai falar para eu fazer. Eu falo, irmão, vai orar, vai buscar de Deus e pergunta para ele. Eu não sou seu Deus. Eu sou seu pastor, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te aconselhar. Mas vai ler a Bíblia, vai estudar, vai subir no monte, vai falar com Deus. Queridos, tem gente que chega perto de mim e fala assim, pastor, eu preciso de tomar uma decisão aqui. Eu preciso que o senhor me dá o senhor fala para mim o que eu tenho que fazer. Sim, irmão, eu sei o que você tem que fazer. É mesmo, pastor? O que é? Eu falo, eu não vou te falar. Você vai orar e vai perguntar de Deus o que você tem que fazer. Eu não posso te privar de ter esse relacionamento com Deus e de ouvir dele aquilo que ele quer para a sua vida. E queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época, as pessoas olhavam para os líderes judeus, e os líderes judeus, em tese, eram aqueles que estudavam a palavra. Os escribas eram copistas que, de tanto copiar a Bíblia, eles ficaram extremamente versados na palavra. E tudo que eles falavam eram tido como certo. Até os pressupostos equivocados eram tidos como certo. E as pessoas aceitavam isso numa boa. Quantas vezes, queridos, eu vi pastores falarem as coisas mais absurdas de todas, coisas que claramente estão contra a palavra.
E os crentes como é que ficaram? Cabeça baixa, aceitando tudo. Queridos, pastores não são para exercer domínio de fé. Pastores são para liderar através do serviço. Estou aqui para servir vocês. Estou aqui para tentar instruir vocês. Mas o meu principal ponto para vocês é: leiam a Bíblia. Busquem a palavra, queiram conhecer de Deus. Se você tiver dúvida num texto, pode me procurar. Eu vou ter total prazer de te ajudar, como eu faço com todos. Mas queiram buscar a palavra. Queiram ler a Bíblia e aprender com ela. E olha para vocês verem. Olha o que esses homens estavam pensando. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem é. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Queridos, isso não está na Bíblia. Às vezes a gente lê esse texto aqui e parece que o povo da época tinha um ponto contra Jesus. Qual que era o ponto? Cara, como que ele pode ser o Messias? Por quê? Porque o Messias, ninguém sabe de onde ele vai vir. Nós sabemos de onde ele vem, logo ele não é o Messias, isso é lógico. Só que isso não está em lugar nenhum das Escrituras. Não tem um versículo das Escrituras que dá brecha para a gente achar que a gente não saberia de onde o Cristo via. Inclusive, em vários lugares da Bíblia está apontando, olha, Belém, de ti virá aquele que salvará a humanidade. Em vários versículos bíblicos está mostrando onde Jesus ia nascer, em qual época Jesus ia nascer. Quando você vai ler o livro de Daniel e dos profetas, lá falam sobre as semanas após o povo voltar do exílio. Então são vários os apontamentos mostrando quando Jesus iria nascer, onde ele iria nascer, como que ele iria vir. Ou seja, aqui nós temos um entendimento, aqui nós temos uma convicção que foi tirada de trás da orelha. E por causa de uma convicção tirada de trás da orelha, as pessoas pensavam assim: esse aí não é o Cristo. Embora ele pregue bem, embora ele traga uma palavra com autoridade, embora a gente veja ele fazendo coisas que a gente nunca viu ninguém fazer, cegos vendo, surdos ouvindo, paralíticos andando, o evangelho sendo pregado aos pobres, nós estamos percebendo ele fazendo coisas que ninguém consegue fazer. Mas a gente sabe de onde ele veio. E o Cristo, quando vier, ninguém vai saber de onde ele veio. Ou seja, era essa ideia de que o Cristo ia vir do inesperado. Queridos, quantas vezes as nossas convicções equivocadas nos fazem chegar a conclusões erradas acerca do Cristo? Para muitos, Jesus é um líder político. E esse líder político, ele vai estabelecer o reino dele agora. E ele vai fazer isso por meio de um político que a gente vai eleger, que vai reger o Brasil com religião, com cristandade. Deixa eu falar com vocês, esse não é o Jesus da Bíblia. Para muitos, Jesus é um camarada duro. Jesus é um Deus duro. E para quebrar a dureza do coração de Jesus, a gente precisa apelar para a mãe dele. Porque quando a gente apela para a mãe dele, aí o filho vai entender. Por quê? Porque ele é meio resistente. E se a mãe pedir, ele vai entender. Esse não é o Jesus da Bíblia. Para muitos, Jesus é um líder humanitário, é um Deus humanitário, que quer o fim máximo de os pobres serem assistidos, justiça social e tudo mais. Esse não é o Jesus da Bíblia. E muitos, por causa de convicções equivocadas acerca de Jesus, e convicções essas que não foram tiradas da Bíblia, estão servindo a um Jesus que criaram na mente. Porque esse não é o Jesus da Bíblia. Chegaram a conclusões totalmente erradas por causa das suas convicções. E Jesus continua. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus clamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro.
vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Aqueles homens, eles achavam que conheciam a Jesus. Eles achavam que conhecia quem era Jesus e até de onde ele vinha, apesar de não saberem. Achavam que Jesus era de Nazaré, quando na verdade, muito antes de morar em Nazaré, Jesus nasceu num pequeno vilarejo muito próximo de Jerusalém, chamado Belém. Só que Jesus, ele quer mostrar para esses homens e falar assim, olha, vocês acham que me conhecem, vocês acham que sabem quem eu sou, mas vocês não me conhecem. Aos olhos humanos, vocês podem até saber de onde eu vim, mas eu vim de fato do Pai. Eu conheço de fato o Deus que vocês não conhecem, que vocês não sabem quem é. Vocês não conhecem, mas eu o conheço, porque eu vim de fato da parte dele. Muito antes de nascer aqui na terra, eu já era Deus, eu já tinha a glória, eu estava com Deus e eu vim da parte dele. E ele me enviou. Toda vez que Jesus ele falava sobre a divindade dele, toda vez que Jesus falava sobre como ele era Deus e como ele era filho de Deus, a gente sempre vai ver a mesma reação por parte do povo. O que aconteceu no verso 30? Então tentaram prendê-lo. É interessante, queridos, que estão sempre tentando prender Jesus. Estão sempre tentando tolir o Evangelho. Estão sempre tentando silenciar a voz daqueles que pregam e falam sobre Jesus. Mas Jesus não pode ser preso. O Evangelho não pode ser preso. Porque a cruz não pôde segurar, o inferno não pôde segurar, o Satanás não pôde segurar, a morte não pôde segurar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Evangelho não está preso. É interessante, queridos, tem um iluminista, que talvez muitos de vocês estudaram na época da escola, um homem chamado Voltaire. E o iluminismo veio com esse afã de querer acabar com toda a religião. E uma das coisas que Voltaire falou parafraseando, porque eu não vou saber dizer exatamente o que ele disse, mas é assim, em 20 anos eu vou acabar com o cristianismo. Em 50 anos, ninguém vai mais se lembrar daquilo que os 12 apóstolos de Cristo pregavam. A ciência vai tomar o lugar da religião. E ninguém vai mais ouvir falar sobre isso. O homem vai ser liberto dessas amarras. Tadinho. 50 anos depois, esse homem estava morto. E por coincidência divina, aonde ele morava, se tornou o quartel-general da Sociedade da Bíblia em Genebra. Queridos, o Evangelho não pode ser parado. Jesus não pode ser parado. Você quer a maior prova de que Jesus de fato é Deus e de que Jesus de fato ressurgiu dos mortos? É você pegar 11 homens iletrados, incultos, que não tinham a sabedoria, conseguirem provar para o mundo todo e testemunhar, ele está vivo. Esses homens morreram por causa disso, esses homens foram degolados, esfolados, e mesmo assim eles continuavam pregando, o meu Jesus vive. Quantos cristãos foram mortos nas masmorras de Roma, no Coliseu Romano, nas perseguições? A Rússia, na União Soviética, tentou calar esses cristãos, e mesmo assim eles continuavam pregando. E o sangue desses mártires era a semente que fazia os novos cristãos nascerem, e o Evangelho de Jesus continua sendo pregado. Sempre estão tentando prender Jesus,
mas ele continua governando e ele continua sendo o rei. E aqui, queridos, é interessante. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. É interessante, queridos, que muitas vezes a gente olha para o mundo e a gente tem a falsa ideia de que o mundo está perdido. A gente olha para o mundo, e vamos ser sinceros, tem muitas pessoas que olham para o mundo e não são teístas, não são cristãos, são deístas. Alguém aqui sabe o que é deísmo? Não? Ninguém? Não? De forma bem rápida, o que é deísmo? Deísmo é a crença de que Deus existe, mas ele é uma espécie de relojoeiro que fez um relógio, deu um start no relógio e largou esse relógio de canto. Falou assim, ó, já fiz o que eu tinha que fazer, agora vocês se viram. Muitas pessoas que a gente acha que são cristãs, na verdade são deístas. Os pais fundadores dos Estados Unidos eram deístas. E é a crença de que assim, Deus nos deu o mundo, Ele fez, deu um start e foi embora. E agora, por nossa conta, agora a gente tem que salvar esse mundo. Agora está na nossa mão fazer acontecer a salvação desse mundo. Queridos, esse é o pensamento de muitos. E é o pensamento de que, assim, o mundo está totalmente fora de controle. Deixa eu te falar algo. Deus nunca perdeu o controle de nada. Tem cristãos sendo mortos agora na Nigéria, no Nepal. Tem cristãos sendo presos em vários lugares. Tem cristãos pregando em vários lugares. Tem corrupção acontecendo em um monte de lugar. Tudo quanto coisa ruim acontecendo. Mas Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. E Ele nunca perdeu o rumo da história. O mundo está mal? Está exatamente do jeito que Jesus disse que ia estar. Jesus já falou, ia estar assim. Só que nós servimos a um Deus que já decretou como vai ser o fim. Querido, se você está achando que está ruim, que está tudo desgovernado, que está tudo desviado, que está tudo fora do lugar, quero te falar algo hoje em nome de Jesus, da parte de Deus. Relaxa. Relaxa. Eu já vi o final, eu sei como é que vai terminar. Você quer ver o final? O livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, está escrito como que tudo termina. Deus não perde o controle de nada. E é isso que Jesus está falando aqui. Olha o que aconteceu com Jesus. Queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Sabe por quê? Porque não era a hora. Naquele momento ainda não era a hora de Jesus ser entregue. Naquele momento ainda não era a hora de Jesus ir para Jerusalém, ser entregue, morrer por causa de nós e ressuscitar. Não era. Sabe o que aconteceu? Quiseram prender, mas ninguém colocou a mão. Por quê? Porque Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de tudo. E queridos, muitas vezes as pessoas param, olham para essa afirmação e falam assim, Gui, mas como que pode? Deus está no controle de tudo e ter tanta corrupção, tanta miséria. Deus está no controle de tudo e eu passar por pelejas e passar por momentos difíceis e situações ruins. Queridos, Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? A multidão estava olhando para aquela cena, olhando para Jesus pregando, olhando para pessoas tentando prendê-lo e não conseguindo. E a multidão perguntava assim, cara, esse só pode ser o Cristo. Será, alguns, não todos, será que ele não é o Cristo? Por quê? Porque
Será que vai vir alguém que vai fazer mais sinais milagrosos do que ele fez? E queridos, onde a sua fé está baseada? Onde a sua fé está fundamentada? Será que você acha que o Cristo é o Cristo porque ele fez algum milagre na sua vida? Será que você acha que Cristo é o Cristo porque alguma vez ele moveu algo que na sua vida era impossível e por causa disso você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram a si mesmo. Muitas vezes a nossa fé ela está sendo apenas pautada por causa daquilo que nós vemos de Deus fazendo coisas impossíveis na nossa vida. Mas e quando não tiver o impossível? E quando não tiver um agir sobrenatural de Deus? Você vai continuar crendo nele? Você vai continuar com a sua fé fundamentada nele? Você vai continuar agindo em nome dele no ordinário? Você vai continuar crendo em Jesus para ser uma boa esposa lá na sua casa, no cotidiano, onde não tem milagre, onde não tem sobrenatural, onde não tem nada assim extraordinário? Você vai continuar crendo em Jesus para ser um bom marido para sua esposa, no dia que ela estiver insuportável, na TPM, possessa? Vai. Essas pessoas estavam crendo em Jesus. Por quê? Porque será que alguém vai vir e vai fazer mais coisas que ele? E será que se alguém aparecer hoje e começar a curar um monte de gente, e curar um monte de enfermo, e fazer coisas mirabolantes, a gente vai falar assim, nossa, Deus mandou outro. Jesus foi o primeiro, esse é o segundo. É o 02. A nossa fé precisa estar fundamentada em Jesus, em quem ele é e não o que ele faz. Os fariseus, aqui o texto já vai começar a apontar para o quê? Para a missão de Jesus. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Aqui, queridos, os guardas do templo, que o texto está falando, não são os romanos. Naquela época, o povo de Israel estava debaixo do jugo de Roma. Mas Roma, ele permitia que os povos que estavam debaixo do seu domínio tivessem certo tipo de liberdade, quanto à lei, quanto à religião, quanto à conduta de algumas coisas. Então aqui a gente tem os líderes religiosos usando do seu poder para fazer uma espécie de opressão. Então eles pegam os levitas, aqueles que serviam no templo, que foram colocados como guardas do templo, e eles enviam esses homens para poder prenderem Jesus. E é interessante, queridos, que às vezes a gente olha para o mundo hoje e a gente pensa assim, cara, o mundo hoje está demais. O governo está usando do seu poder governamental para poder oprimir pessoas. Queridos, isso já acontece desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Às vezes a gente olha para a igreja instituição, e a gente percebe coisas equivocadas dentro da igreja, e a gente fala assim, cara, mas na igreja está assim? Queridos, se você for ler a Bíblia, e você for ler o que acontecia dentro das igrejas dos apóstolos, na igreja que Paulo fundou tinha incesto. Na igreja que Paulo fundou tinham várias coisas erradas que precisavam ser corrigidas pelos apóstolos. Os irmãos sabem aqui como que nasceu o diaconato na igreja? Como que foram levantados os primeiros diáconos? Por causa de uma espécie de racismo e xenofobia que estava acontecendo, sabe onde? Dentro da igreja. As mulheres que haviam casado com homens gregos estavam sendo deixadas de lado na hora da distribuição do alimento dentro da igreja. Sabe por quê? Você não casou com um judeu, você casou errado. Você nem merece estar aqui no nosso meio. E isso precisou de ser corrigido pelos apóstolos. Coisas erradas acontecem desde que o mundo é mundo. Não são novidade dos nossos tempos. E essas coisas precisam ser corrigidas. E aqui está Jesus. Disse-lhe Jesus, e aqui Jesus vai apontar para a sua missão. Estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou.
Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende este homem que não o possamos encontrar? Será que ele vai para onde nosso povo está espalhado entre a dispersão, os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus estava querendo ensinar para aquelas pessoas quando ele disse isso? Jesus estava apontando para a missão dele. Ele está falando assim: olha, daqui a um tempo vocês procurarão por mim e eu não estarei mais convosco. Por quê? Porque a missão de Jesus era morrer por nós. E depois de morrer por nós, Jesus iria ser assunto ao céu e não seria mais encontrado. É interessante, queridos, que muitas vezes a gente pode olhar para a história de Jesus e pensar que Jesus foi um mártir, pensar que Jesus foi assassinado, de que mataram Jesus, e todas essas afirmações estão erradas. Jesus não foi assassinado. Jesus não foi morto pelos outros. Ele se entregou à morte. Eu dou a minha vida de livre e espontânea vontade. Jesus doou a vida dele. O poder sobre a vida dele não estava nas mãos dos fariseus, não estava na mão de César, não estava na mão de Roma, na mão de Pilatos, na mão de quem quer que seja. A vida dele estava nas mãos do Pai. E é interessante, queridos, que nós temos esse olhar hoje porque nós conhecemos a história. Naquela época eles ainda não conheciam. Hoje a gente consegue enxergar a Bíblia e entender que tudo o que aconteceu com Jesus, desde a sua paixão, ao seu sofrimento, a sua crucificação, a sua ressurreição, tudo isso foi uma providência do Pai. O Pai entregando o seu Filho para ser crucificado e morto em nosso lugar. Tudo isso foi uma providência divina. E aqui, queridos, eu pergunto para os irmãos, eu tenho que perguntar: como que você age com a providência divina na sua vida? Como que você age quando a providência divina na sua vida, ela está criando meios para que você perca? Como que você recebe quando a providência divina está criando meios para que você sofra? Porque talvez na sua cabeça, passar pelo que Jesus passou foi tranquilo. Foi tranquilo se fazer escravo, foi tranquilo se fazer de errado estando certo, foi tranquilo se fazer pequeno sendo grande, foi tranquilo se colocar numa situação de alguém que tinha cometido um crime quando ele não tinha cometido nada. Talvez para você foi tranquilo ser crucificado sem dever nada. Ser chicoteado, açoitado, receber uma coroa de espinhos sem ter feito absolutamente nada. E tudo isso foi a providência divina. Por trás dos romanos, dos fariseus, dos saduceus, por trás da alta classe daquela época, estava a mão de Deus, castigando o Filho por causa dos nossos pecados. E como que a gente age quando a providência divina, ela manda o dia mal para nós? Como que você se posiciona quando o dia da tribulação, da adversidade que Deus ele pensou para você, ele chega na sua vida? Qual que é a sua posição? Sabe qual que foi a posição de Jesus, queridos? Pai, seja feita... O que Jesus diz, queridos? Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quando o dia mau chegou, quando o dia tenebroso chegou, Jesus disse para o Pai: Pai, seja feita a tua vontade. Queridos, eu não sei o que Deus preparou para você.
Eu não sei os sonhos que Ele sonhou para você, e eu não sei os dias que Deus tem para você. Alguns dias podem ser maravilhosos e bons, e outros dias podem ser dias de trevas e tempestades, e o dia é mau. Isso pode acontecer. E Deus, na soberana sabedoria, no seu infinito pensamento, nos seus caminhos que são mais altos do que os nossos, e os pensamentos que são mais elevados do que os nossos, Ele pode ter preparado dias muito bons e dias muito ruins. E a nossa posição, queridos, deveria ser semelhante à de Jesus. Pai, seja feita a tua vontade. Jesus, ele já está falando para esses homens da missão dele. Jesus está falando assim, gente, daqui a pouco vocês vão procurar por mim e não vão me encontrar. Daqui a pouco vocês vão buscar por mim e não vão me achar. E os judeus estavam perdidos, falando assim, gente, para onde que esse homem vai? Será que ele vai embora daqui, vai pregar para os gregos, para o pessoal que está disperso? Para onde esse homem está indo? Mas Jesus sabia muito bem qual era a sua missão. Jesus sabia muito bem qual era o seu chamado. Jesus sabia muito bem qual era o objetivo e a forma como ele iria glorificar a Deus. Por quê? Porque glorificar a Deus envolve nós cumprirmos o propósito que Ele tem para nós. E para o cumprimento do propósito, muitas vezes vai ter o dia mau. Para o cumprimento do propósito, muitas vezes vai ter a tempestade, vai ter a turbulência, vai ter situações de adversidade. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, queridos, para a gente encerrar aqui, o que a gente pode aprender com isso? De trás para frente primeiro, Deus está no controle de tudo. Se nós queremos de fato viver na dependência de Deus, se nós queremos de fato viver guardados por Deus, cuidados por Deus, zelados por Ele, a gente precisa entender que Ele está no controle de todas as coisas. Nem sempre serão dias de sol e mar e alegria. Alguns dias serão de tristeza, de cansaço, de perseguição. Mas a nossa vida é assim. É uma vida que, quando é vista, ela é composta de cores alegres e vivas, em uma mistura com cores tristes e pesadas. E que, quando a gente olha, parece que está muito bagunçado. Mas no final, quando Deus terminar a obra que Ele está preparando em nós, Ele vai olhar e vai falar assim, a obra está perfeita, está do jeito que eu sonhei. Então a gente precisa entender primeiro que Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, queridos, nós precisamos de ir à palavra de Deus. Eu estou cansado de ver pessoas que vivem reclamando, e aqui eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando da igreja no contexto geral. Eu estou cansado de ver pessoas que vivem reclamando dos seus pastores, reclamando dos seus líderes, mas não gastam tempo para conhecer o Senhor, para conhecer a vontade do Senhor, para conhecer a palavra do Senhor, para serem emancipados. A palavra de Deus é para nos emancipar de um pensamento de escravidão. E as pessoas estão novamente se colocando debaixo de jugo. Quantas vezes, queridos, eu já vi pessoas presas porque o pastor não quis abençoar. Não, Guilherme, eu quis sair da igreja, o pastor falou que não ia me abençoar, você vai sair debaixo de maldição. Querido, você está liberto dessa maldição em nome de Jesus. Há 2000 anos, Jesus morreu exatamente para te livrar de qualquer tipo de maldição, inclusive de um pastor safado que tenha te falado algo do tipo. Queridos, Deus veio para nos emancipar, Jesus veio para nos emancipar. A gente ainda continua debaixo de jugo de homens. Assim como esse povo. Esse povo aqui, eles comiam na mão dos fariseus. Eles comiam na mão dos escribas. E tudo que esses escribas falavam, e tudo que esses fariseus falavam, eles julgavam como certo.
Até que Jesus veio e deu uma coça nesses fariseus. E chamou eles de hipócritas na frente de todo mundo. Querido, Jesus veio para romper com isso. Em nome de Jesus, não seja escravo de pensamentos humanos. Entre o que eu falei aqui hoje e a palavra, fique com a palavra, se algo tiver divergido. Leia a palavra, busque da palavra, queira ter relacionamento com Deus. Saia do comodismo, porque é muito mais fácil ter alguém buscando para você, ter alguém que vai trazer norte para você, alguém que vai trazer orientação para você. Saia desse comodismo e busque a palavra. Busque o Senhor, tenha nele o seu norte, o seu alvo de vida, em nome de Jesus. Você não é mais refém. Você não é mais escravo, você é filho. E você tem acesso ao Pai. Você não precisa ficar pedindo para alguém buscar por você. Você mesmo pode buscar. Amém? Vocês estão felizes ainda? Amém? Eu queria convidar você a se colocar sobre os seus pés. Fecha seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso sustento. O Senhor é o nosso renovo, o Senhor é o nosso consolo. O Senhor é a nossa alegria, Pai. O Senhor é a luz do sol que entra no nosso quarto pela manhã e ilumina o nosso dia. O Senhor é a brisa suave, Pai, durante a noite que nos refresca. Deus, e muitas vezes o Senhor vem como tempestade, outras vezes o Senhor vem como uma saraiva, outras vezes o Senhor vem como uma ventania, outras vezes o Senhor vem como um furacão, e algumas vezes o Senhor vem como uma brisa suave. E nós precisamos aprender a discernir os tempos e as estações. Eu creio, Jesus, que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, e nós queremos Te conhecer cada vez mais, Senhor. Que os nossos corações sejam totalmente impactados pelo Senhor. Que os nossos corações sejam totalmente transformados por Ti. E que a nossa vida, Pai, seja vivida para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.